Fala galerinha, energia! E na aula de hoje vamos dar continuidade aos processos de separação de misturas homogêneas. Mas antes disso, curta, acione o sininho, compartilhe, comente, toca a vinheta e vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Vamos falar agora da refinaria de petróleo, tá? O petróleo é algo muito importante aí para a sociedade, né? Porque a gente consegue obter do petróleo o que a gente chama de derivados do petróleo. Lembrando aí que as reservas petrolíferas estão se esgotando, né? Existe uma grande tendência aí para que substitua o combustível fóssil, né, do petróleo aí. Petróleo é um combustível fóssil. O que é um combustível fóssil, Motinha? Que é de origem fóssil, tá? Os seres vivos que morreram há milhares e milhares de anos, que soterrados sobre alta pressão, calor, foram se decompondo e viraram o quê? Petróleo, tá? Petróleo. E aí do petróleo se obtém vários derivados aí, tá? Para ser usado aí como combustíveis, na usina farmacêutica, fabricação de polímeros e vários outros materiais. Detalhe importante, para obter os derivados do petróleo é realizada uma destilação fracionada. Só que tem um detalhe, petróleo não é mistura homogênea. Petróleo é mistura heterogênea, tá? Petróleo é mistura heterogênea, mas a gente utiliza a destilação fracionada para separar os seus componentes. Aí veja bem, antes de o petróleo ir para a destilação fracionada, ele vai passar primeiro por uma etapa de decantação. Então, extrai-se o petróleo dos oceanos, né? Tá? Ou do solo, tá? Lá nas profundidades. Extraiu esse petróleo, eu vou pegar o petróleo e vou fazer uma decantação para separar alguns sólidos ou para separar líquidos immiscíveis, líquidos que não se dissolvem no petróleo. Feito a decantação, a gente vai fazer uma filtração para remover alguns particulados que não foi possível serem removidos na decantação. Depois disso, aí eu vou destilar o petróleo. Como que é feito? O petróleo cru, CRU, cru. O petróleo cru, ele é aquecido em uma fornalha, tá? E aí o que acontece? Vapores do petróleo são produzidos e eles vão subir essa torre de fracionamento. Repare que não é uma coluninha igual lá no laboratório, agora já é uma torre. Olha o tamanho dessa torre aqui, gente, ó. Olha os bitels das torres. Então isso aqui são torres de destilação, torres de fracionamento. Aí o que acontece? Mesmo princípio, os caras que são mais voláteis vão sendo obtidos na parte de cima e os caras de menor volatilidade, ou seja, de maior temperatura de ebulição, vai sendo obtido aqui embaixo. Então, ó, quem é que vai sair lá no topo? Os componentes de menor temperatura de ebulição e mais para baixo os componentes de maior temperatura de ebulição. E aí existe uma relação que é o seguinte: cadeias carbônicas maiores, lembrando que petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Existem outras substâncias? Existem, mas os principais são hidrocarbonetos. Quando você tem hidrocarboneto de cadeia longa, cadeias maiores, mais carbonos, a temperatura de ebulição é maior. Cadeias com menos carbonos têm temperatura de ebulição menor. Então, lá em cima, eu vou obter os compostos com menos carbonos. E à medida que eu vou descendo, os compostos com mais carbonos. Olha só esse desenho aqui, ó. Repara o seguinte, aqui, ó, isso aqui deu um zoom aqui, ó. Isso aqui são como é que fala? Fugiu o nome. Eita, Lele, fugiu o nome. Deixa eu tomar uma água aqui. São pratos, tá? São pratos.
Então aqui nós temos os pratos. Nesses pratos são retirados as frações do petróleo. O que acontece? Sobe o vapor, esse vapor bate nesse obstáculozinho que são esses pratos, tá? Se ele não for capaz de subir, ele condensa nesse prato e sai, é retirado, tá? Se ele está, tá? Se ele for um componente que tem temperatura de ebulição baixa, ele consegue vencer os obstáculos e vai condensar nos pratos de cima. De novo. Esses pratos ou bandejas, tá? São obstáculos. O vapor sobe. Se o componente tiver temperatura de ebulição baixa, ou seja, se ele for muito volátil, ele consegue subir, passar por esses pratos e vai condensar lá em cima. Se a temperatura de ebulição for alta, ele condensa nos pratos de baixo e sai. Portanto, aqui vai sair uma fração, outra fração, outra fração, outra fração. Detalhe importante, por que eu estou chamando de fração? Você não tira uma substância aqui, você tira uma mistura. Por quê? Os hidrocarbonetos de 1 a 5 carbonos, eles têm temperaturas de ebulição próximos. Então eles acabam condensando juntos. Esses caras aqui, ó, de 6 a 10, possuem temperatura de ebulição muito próxima. Então eles condensam juntos. Logo, o que sai nesses pratos aqui, ó, são frações do petróleo. É uma mistura que está saindo aqui. Então lá no topo, o que é que sai, Motinha? Sai os gases, o que nas condições ambientes são chamados de gases, tá? Como metano, etano, propano, butano, o famoso GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né? Que é usado para cozinhar, né? O gás de cozinha, beleza? Aqui embaixo nós temos a gasolina, mais para baixo, deste lado médio, poderia ser, por exemplo, querosene. Aqui você tem óleos, como óleo diesel, óleos combustíveis, beleza? Então, lá em cima vai sair o quê? Os componentes com temperatura de ebulição menor. E à medida que eu vou descendo, os componentes com temperatura de ebulição maior. Então você tem aqui as temperaturas aqui, ó, sendo identificadas. Aí o que acontece? Esses caras aqui, ó, são difíceis de serem separados. Aí o que a gente faz? Joga ele para uma outra torre de destilação. Só que agora é uma torre de destilação a vácuo. O que a gente faz nessa torre? A gente diminui a pressão sobre o líquido. Se eu diminuo a pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição? Diminui. Se você teve dúvida, vai lá nas aulas anteriores em que eu tenho uma aula, nós colocamos lá uma aula falando justamente o quê? A interferência da pressão atmosférica sobre a temperatura de ebulição de um líquido. Então volta lá e assiste essa aula. Então, eu vou diminuir a pressão para que eu tenha temperatura de ebulição menor e facilite a separação desses componentes. Agora eu consigo separar essas frações. Óleo lubrificante, né? Outro tipo de óleo lubrificante e outro tipo de óleo lubrificante. E o que resta, o que sobra, a gente vai usar para fazer asfalto. Então nós temos aí o piche, né? Usado para fazer o asfalto. Então vamos embora ver o vídeo. Olha lá. Segue o vídeo, ó. Vamos embora ver o vídeo. Então tá aí, ó. O petróleo cru, né? O petróleo cru. Observe esse desenho com esse desenho aqui, tá bom? É o mesmo. Então o petróleo cru passa pela fornalha, é aquecido, vai variar de literatura para literatura. Aqui colocou 400 graus, lá está 600, não tem problema nenhum, tá? Aquece esse petróleo cru, vapores são formados e vão subir a torre. Vai condensar aqui na parte de baixo, quem tem temperatura de ebulição maior. Vai condensar na parte de cima, quem tem temperatura de ebulição menor. Então tá aí, ó. 40, 175, 235, 305. Ou seja, lá em cima, a fração que tem temperatura de ebulição menor. Mais para baixo,
A fração que tem temperatura de ebulição maior. Mostrando aí, portanto, os pratos, ó. Vapores de algumas frações conseguem subir, outras frações condensam aqui e são retirados. Então tá lá, ó. Vapores conseguem subir, condensa e são retirados. Então são os pratos ou bandejas, são os obstáculos da torre. E aí, você vai ter aqui, tá? Essa sequência, ó. Gases, são os gases, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante. Motinha, tem que saber essa sequência? É importante saber, porque alguns vestibulares te cobram, tá? Fazer o quê, né? O Enem possivelmente não vai cobrar essa sequência para você saber de cor, mas alguns vestibulares cobram. Então vai ser obtido primeiramente os combustíveis gás, gasolina, querosene, óleo diesel, e aí você vai ter o quê? Asfalto, piche. Perfeito? Querosene, ó, combustível de avião, né? Combustível de avião. Vai mostrar aqui o óleo diesel, que também é combustível. Óleo diesel. Gasolina. E o gás, que é do botijão de gás. Só que é o seguinte, botijão de gás é propano e butano. Botijão de gás é propano e butano. Tá bom? Beleza. O restante aí, né, para fazer o asfalto, né, o piche, que é o resto. Show de bola. Fechou. Beleza. Vamos agora para um outro processo de separação de mistura homogênea, que é a liquefação seguida de destilação fracionada. Gente, esse processo aqui ele é utilizado para separar misturas de gases. Mistura de gases. Imagina uma mistura de gás nitrogênio, tá? Nitrogênio, argônio, oxigênio, que é o que temos aqui, ó. Nitrogênio, argônio, oxigênio. É uma mistura gasosa do ar. O que eu faço? Eu pego o ar, liquefaço o ar. Como é que eu faço para liquefazer um gás? Como é que eu faço para liquefazer um gás? Já falei sobre isso em aulas anteriores. Como é que eu faço para liquefazer um gás? Eu não estou condensando gás, não. Eu condenso vapor. Gás, eu liquefaço. Como que eu liquefaço um gás? Diminui a temperatura para ele sair daquela região lá de gás, né? Lembra que no diagrama de fases, você tem a temperatura crítica. Depois da temperatura crítica, você tem gás. Antes da temperatura crítica, você tem vapor. Então o que você faz? Liquefaz para ela vir para a temperatura abaixo da crítica. Depois você aumenta a pressão para virar líquido. Vai lá em diagrama de fases e reveja a aula. Por isso que é importante, galera, a sequência das aulas aí, tá? Venha bonitinho seguindo aí a sequência das aulas. E eu sempre vou repetindo na frente coisas do que eu já falei lá atrás. Justamente para gerar memória de longo prazo. Processo de repetição. Então, beleza. Liquefiz tudo. Agora eu vou destilar. No processo de destilação, quem é que sai no topo? O componente de temperatura de ebulição menor. E à medida que eu vou para baixo, quem tem temperatura de ebulição maior. Cuidado que o sinal aqui é negativo. É abaixo do zero. Quem tem temperatura de ebulição maior aqui é o menos 183. Quem tem temperatura de ebulição menor é o menos 196. Cuidado com isso aí, beleza? Bom, um outro processo aqui é a cristalização fracionada. Cristalização fracionada. Gente, na cristalização fracionada, o que a gente vai fazer? Nós vamos separar, tá, os componentes pela diferença de solubilidade. Então, a gente vai colocar ali uma mistura, tá? Nós vamos colocar ali uma mistura. Veja bem. Volta aqui, menino. Olha lá. Aqui, ó, eu tenho uma mistura de Cássia-Ellen, cloreto de potássio, Cássia-Ellen, e aqui cloreto de magnésio, tá? Então eu tenho dois sólidos que vão ser dissolvidos em água, tá bom? Então eu vou preparar aqui, ó,
uma solução de dois sólidos, beleza? A solubilidade de cada um em água é diferente. A solubilidade de cada um é diferente. Eu não vou falar aqui quem é mais solúvel, nem menos não. Nós vamos descobrir ao longo desse experimento, que inclusive esse experimento dá uma questão linda, topzera para o Enem aí, tá? O Enem que gosta de contextualizar, isso aqui dá uma questão fantástica. Vamos embora lá? Olha só. Colocou a solução então aí, ó, na proveta, tá? Ele está medindo aí a solução, beleza? Cloreto de potássio e cloreto de magnésio, né? Cloreto de potássio e cloreto de magnésio, beleza? Vamos agora levar essa mistura para aquecimento. Então eu vou aquecer essa mistura. Galera, quando eu começo a aquecer essa mistura, o que acontece com a quantidade de água? Diminui, porque vai saindo. Aí, o que acontece? Os sólidos começam a ter dificuldade para dissolver, por causa da sua solubilidade. Começa a ter dificuldade para dissolver. Então, ó, eu aqueci ali, a água volatilizou, no caso aí da água, né? Passou para o estado gasoso, diminuiu o volume de água, e aí começa a formar os primeiros cristais de um dos dois componentes. Vai formar os cristais de quem primeiro? De quem é menos solúvel. De quem é menos solúvel. Tá lá. Começou a formar os primeiros cristais. Se começou a formar os primeiros cristais, quer dizer que eu já estou o quê? No limite da solubilidade desse componente. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos diminuir a temperatura agora da mistura, para permitir com que mais cristais sejam formados, tá? Então, olha lá. Os primeiros cristalzinhos aí, dá para perceber, né? Os primeiros cristais, beleza? Aí agora vamos colocar aqui numa caixa de isopor com gelo, e aí começa o quê? Começa a formar mais cristais de quem? Do componente menos solúvel. Ele vai precipitar, vai formar um sólido que não vai estar dissolvido. Aí como que eu vou separar esse sólido? Vou fazer uma filtração, vou filtrar. Então, ó, tô filtrando de cara. Quem é que está ficando aqui no papel de filtro? O componente menos solúvel. Motinha, quem é o menos solúvel? É o KCl ou é o cloreto de magnésio? Não sei, vamos ver. Ou melhor, não sei, porque eu não sei quem está ficando aí. Mas a gente vai saber depois que fizermos um teste. Então olha lá. Ele está borrifando etanol aqui para facilitar, né, a remoção. Beleza. No papel de filtro está ficando o componente o quê? Menos solúvel, tá? No papel de filtro está ficando o componente menos solúvel. E quem que passou aqui? O componente que ainda estava dissolvido. Lembra que nós falamos lá de filtração? Que pela filtração a gente separa o sólido não dissolvido de um líquido ou de uma solução? Então aqui no becker está ficando quem? O mais solúvel. Ora, o mais solúvel está no becker. Vai pôr na chapa aquecedora para mandar agora o quê? Toda a água embora e ficar só o sólido. Olha lá. Cristalizou o outro. Então, ó, no papel de filtro ficou quem? O menos solúvel. No becker, o mais solúvel. Agora vamos fazer um teste. Tá? Vamos pegar aqui 2 tubos de ensaio. Aqui é o cara que ficou no papel de filtro, ou seja, o menos solúvel. Então esse 1 aqui é quem? O menos solúvel. Agora eu vou pegar a amostra do becker e vou colocar no tubo 2, que foi o mais solúvel. Foi aquele que passou pelo papel de filtro, a solução que passou. Menos solúvel, tubo 1, mais solúvel, tubo 2. Dissolvi os dois. Já separei, agora dissolvi e eu quero identificar cada um. Como que eu vou identificar isso aí? Nós vamos colocar aqui dentro o quê?
Vamos colocar uma solução de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio não vai reagir com, eu já vou falando, não reage com cloreto de potássio. Mas com cloreto de magnésio ele reage e forma hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, tá? Que ele é esbranquiçado, ele deixa a solução turva. Então, a solução que turvar é justamente a solução de cloreto de magnésio. Então, vamos embora ver. A solução que turvar é a de cloreto de magnésio. Matinha, como é que eu ia saber se ia turvar ou não? Vamos ver uma matéria chamada reações inorgânicas. E aí vocês vão aprender mais sobre isso, tá? Como eu já sei, né? Tô falando. Ah lá, pronto, precipitou. Onde ocorreu o precipitado? No tubo 2. Portanto, o tubo 2 é o que contém cloreto de magnésio, que foi justamente o quê? O que ficou no becker. E o becker era o mais solúvel. Então, o cloreto de magnésio é mais solúvel que o cloreto de potássio. Sacou aí? Show de bola. É isso. Top demais esse experimento. Volta à aula, reveja essa aula porque é muito massa, tá? Bom, agora vamos falar sobre adsorção, galera. Adsorção. Deixa eu dar uma pausa aqui. Adsorção. Segura a onda aí. Vamos embora ouvir uma musiquinha. Deixa eu tocar a música aí. Vambora! Só para conferir aqui, já temos aqui praticamente quase 50 minutos de aula, né? Essa aula aqui é uma aula bem extensa, então você pode assistir pausadamente. Não era da minha intenção deixar uma aula tão longa dessa aí, tá? Talvez eu corte essa aula, não sei, tá? Ou deixar rolando mesmo aí, mas uma aula extensa. Muito conteúdo, muita matéria, muita coisa. Então vamos embora dar sequência. Aqui era só para você dar uma respirada. Levanta, dá uma pausa nessa aula aí, respira. Tomar uma água. Vambora. Faz isso aqui, ó. E aquece as turbinas. Reveja essa aula, que essa aula aqui é uma aula bem densa, pipocante, tá? Então vambora. Adsorção. Gente, professor, o senhor escreveu errado. Não era absorção? Não, querido aluno, tem as duas coisas. Existe a palavra adsorção e a palavra absorção. Qual que é a diferença? Na absorção, o objeto puxa a água para o seu interior. Na adsorção, o objeto puxa o líquido aqui, o material, para a sua superfície. Então, de novo, na absorção, a coisa lá, o material, ele vai puxar o líquido para o seu volume, igual uma espuma, né? Uma esponja que puxa água. Aí ela cresce, fica cheia. A adsorção não, ela puxa, mas o líquido não fica solto no seu espaço vazio. Ele adere à superfície do material. Então aqui, ó, no caso aqui, vamos falar que isso aqui seja um líquido, né? Esse líquido ou um particulado sólido ficou aderido à parede do material. Aqui não, ficou dentro do volume do material. Essa é a diferença. Então aqui nós vamos fazer uma separação de mistura por adsorção. Repare que eu tenho aqui dois líquidos coloridos, tá bom? Esse azulzinho e esse bichilinho aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar nesse líquido carvão ativado. O que é carvão ativado? Carvão ativado é um material que tem um altíssimo poder de adsorção. Carvão ativado é muito utilizado em indústrias de cosméticos, tá? Muito utilizado em tratamento de água para tirar particulados mal cheirosos ou particulados tóxicos, tá certo? Então, carvão ativado. O que o carvão ativado faz? Adsorve certos materiais, como, por exemplo, ele pode adsorver certos pigmentos. Então eu posso muito bem tratar determinada água, tratar determinado efluente para retirar alguns pigmentos, algumas colorações. Indústria de alimentos, por exemplo, né, pode ser utilizado aí o carvão ativado para tirar a coloração de certos materiais. Então vamos seguir. Olha lá.
colocou o carvão ativado, misturou bem, e agora vamos fazer o quê? Vamos colocar um papel de filtro. Vamos embora filtrar essa mistura. Mas veja bem, coloquei o carvão ativado, misturei bem, deixei esse carvão ativado por um tempo ali, tá? No azul não foi colocado carvão ativado, e agora vamos filtrar. Repare que aqui o líquido colorido passou, aqui só o líquido passou, o pigmento colorido ficou retido no carvão ativado, porque o carvão ativado absorveu esse material, beleza? Carvão ativado é muito usado em tratamento de água e cai demais no Enem aí, viu? Vestibular também, mas o Enem adora cobrar esse tipo de coisa, beleza? Então, processo de adsorção. E, por último, extração, que nesse caso aqui é uma extração por solvente. Galera, todo álcool vendido no posto de gasolina, todo álcool, eita lá, todo álcool, vixe, passei os trem tudo, cadê você? Todo álcool, tá? Ele tem, toda gasolina, eita lá, dislexia, toda gasolina lá do posto de gasolina, toda gasolina tem álcool dissolvido. Então, eu tô pegando aqui, na verdade, essa menina, né, da Agência Nacional do Petróleo, possivelmente é uma fiscal, né, da ANP, ela tá pegando aqui 50 ml de gasolina. Dentro dos 50 ml de gasolina, eu tenho um valor aí de álcool. A gente vai justamente determinar a quantidade de álcool que tem nessa amostra aí, tá bom? Como que é feito isso? Nós vamos colocar aí dentro 50 ml de água salgada. 50 ml de água salgada. Então lá dentro eu tinha 50 ml de gasolina, que tem álcool, e agora eu coloquei 50 ml de água salgada. O que vai acontecer? Nós vamos agitar, e aí o seguinte, a gasolina, ela é constituída principalmente de quê? Hidrocarbonetos, que são apolares. O álcool, ele consegue dissolver na gasolina e o álcool também consegue dissolver na água. Só que o álcool ele é mais solúvel em água. Lá em ligações químicas a gente vai ver a explicação disso aí, tá? Mas olha só, o álcool dissolve na gasolina. Só que o álcool dissolve muito mais na água. A interação lá é mais forte. E esse cloreto de sódio é colocado justamente para intensificar essa interação aí. Aí o que vai acontecer? Nós vamos agitar e vamos extrair o quê? O álcool da gasolina para a água salgada. Olha lá. Então tá lá, ó. Repare que aqui ficou a gasolina, o volume dele diminuiu, e aqui a água salgada com o álcool. Vamos embora ver os volumes? Olha lá. Foram 50 ml de gasolina, não é isso? E 50 ml de água salgada. O que aconteceu? Diminuiu o volume de gasolina em 13 ml. E esses 13 ml ficou justamente nessa fase aquosa. Portanto, 13 ml aqui é o volume de álcool que estava na gasolina. Eu fiz aqui um processo de extração por solvente. Eu passei o solvente água e extraí o álcool, tá? Da gasolina. Processo de extração. Lá quando eu estiver falando de ligações químicas, nós vamos compreender, portanto, as interações aí e o porquê, né, que o álcool ele foi para essa fase aquosa aí, beleza? E aí, galerinha, para finalizar a nossa aula aqui sobre processos de separação de misturas, a gente vai agora para o último caso, processos químicos de separação de misturas. Galera, olha só, vou começar aqui, esse é o exemplo que eu vou dar para vocês, mas veja bem, álcool 96 graus Gay-Lussac, graus GL, graus Gay-Lussac, grau GL. Isso aqui é o que, Mota? É uma mistura em que 96% do volume é de álcool
e 4% do volume é de água. Nós já falamos sobre isso aqui. Isso é uma mistura azeotrópica. E qual que é a característica de uma mistura azeotrópica? Tá aqui, ó. A temperatura de fusão da mistura varia. Você tem um intervalo de fusão. Entretanto, a temperatura de ebulição ela é o quê? Constante. Isso significa o quê? Que o álcool e a água vão ebulir na mesma temperatura. O que eu falei para vocês na aula passada? Que não era possível separar, né, uma mistura azeotrópica por destilação fracionada. Ou por destilação. Por quê? A destilação se baseia em quê? Diferenças de temperatura de ebulição entre os seus componentes. Nesse caso aqui, a temperatura de ebulição do álcool e da água é o mesmo. É a mesma, a temperatura é a mesma. Portanto, nós vamos fazer aqui uma reação química. O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar cal, chamado também de quê? Cal viva ou cal virgem, que é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio vai reagir com essa água aqui, ó, com os 4% dessa água e vai virar hidróxido de cálcio, que é insolúvel em álcool. Então eu vou pôr a cal, vai consumir toda essa água aqui, ó, beleza? Consome toda essa água, vira hidróxido de cálcio. Eu passo a ter, portanto, agora uma mistura de quê? Álcool anidro, que é álcool 100%, ou seja, álcool isento de água, mais esse sólido. Como que eu faço agora para retirar o sólido? Faço uma filtração, beleza? Galera, é isso aí, tá? Vimos aí muito conteúdo aí de processos de separação de mistura. Revejam essas aulas, tá bom? Revejam essas aulas, façam os exercícios, tirem as dúvidas comigo e vamos embora pra frente, beleza? Ó, perca o coração, energia, energia, energia. É química pura, tamo junto, valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.